Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com todos? O que eu quero falar hoje, de certa forma, está associado com isso, ou é uma sequência daquilo que nós conversamos no domingo. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, acompanhasse essa leitura comigo no capítulo 5 de Gálatas, e nós vamos ler o versículo 24, os versículos 24, 25 e 26. Gálatas capítulo 5, versículos 24, 25 e 26. Vamos lá, eu disse para que a gente pudesse fazer a leitura em Gálatas capítulo 5, versículos 24 a 26. Vamos lá, espero que você esteja aí com sua Bíblia e nós vamos ler esse texto que diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu queria trazer aqui, focar essa palavra no versículo 24 e 25, e o versículo 24 e 25, onde o apóstolo Paulo fala que os que são de Cristo Jesus já crucificaram a sua carne junto com suas paixões e concupiscências, ou junto com seus desejos. E aí o versículo 25 fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Muito bem, queridos. Eu quero compartilhar e comentar com os irmãos hoje a respeito do assunto vida no Espírito, ok? E comportamento de vida no Espírito. Então, vida no Espírito e comportamento de vida no Espírito. Eu tenho procurado ensinar isso, tenho falado isso até com bastante frequência sobre isso. Muitas vezes tenho dito que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra do Senhor, que é muito importante que a gente preste atenção na sequência em que as coisas estão colocadas. Porque realmente as coisas elas não estão colocadas na Bíblia, e sempre falo isso, que elas não estão colocadas aleatoriamente, não é? Então, uma regra de estudo da palavra é sempre prestar atenção naquilo que, ou na sequência em que aquilo está escrito. Então eu queria, falando um pouquinho sobre isso, chamar a tua atenção para o versículo número 25. Nós lemos agora. E o versículo 25 fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esta sequência, quero que você guarde isso, deixa aí retido na sua mente, a sequência andar no Espírito e a sequência viver no Espírito e andar no Espírito. Por que nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Se a gente voltar e pegar todo o contexto desse assunto, ele começa ali no versículo número 16. Então, no versículo 16, o apóstolo Paulo está dizendo: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, ou a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, e estes se opõem
um ao outro para que não façais o que quereis. Então ele fala de uma vida em que existe uma luta, né? Em algumas versões diz a carne milita ou luta contra o espírito e o espírito contra a carne para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne vai sempre combater contra o espírito para que você viva na carne e o espírito vai combater contra a carne para que você viva no espírito. Bom, como eu disse no princípio, sobre a sequência das palavras, a primeira palavra que nós vemos então, a primeira expressão que nós vemos aqui, não palavra, mas uma expressão, no versículo 25, é a expressão se vivemos no Espírito. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender vida no Espírito. Por quê? Porque depois de vida no Espírito, então vem andar no Espírito. Aí você me diz, pastor, por que não pode ser andar no Espírito primeiro e depois viver no Espírito? E aí eu chamo a tua atenção para aquilo que eu disse. Primeiro vem a vida, depois vem um comportamento. Qual é o grande problema que nós temos? Qual é o grande problema que nós enfrentamos? Qual é a grande dificuldade que as pessoas têm de se submeter, de obedecer, de andar em obediência à palavra de Deus? Por que nós temos tanta dificuldade, às vezes, com o pecado? Porque parece que o pecado é algo tão complexo que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar desse mal, né? Muitas vezes nós queremos ter um tipo de comportamento, mas nós não conseguimos ter esse tipo de comportamento porque parece que nós desejamos agradar a Deus, desejamos fazer aquilo que agrada o coração de Deus, mas não conseguimos. Sobre isso o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, depois a gente toca um pouquinho nesse assunto. Mas veja só, o grande problema que nós temos em obedecer a Deus, em viver aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, está exatamente na inversão desse processo. Por quê? Se você pegar a grande maioria do que é ensinado ou daquilo que nós começamos a viver quando nos convertemos, vamos chamar assim, usar a palavra convertemos, que é uma palavra comum, né? Perdão, muito usada no meio evangélico. Quando nós nos convertemos, nós entramos para uma igreja e ali começamos a aprender algumas coisas. Começamos a aprender, começamos a estudar, começamos a ser ensinados por pastores, por líderes e tudo mais. Se você prestar atenção nesse processo, você vai perceber que quando a gente se converte, a gente passa a fazer parte de uma igreja, de uma denominação, de uma comunidade, enfim, começa a frequentar o ambiente evangélico, nós começamos a ser ensinados a termos um tipo de comportamento. Nós começamos a ser moldados, modelados num comportamento. A gente vem de uma vida lá de fora, as pessoas vêm de uma vida do mundo, as pessoas vêm de uma vida desregrada, de uma vida entregue a paixões, concupiscências, a pecados, e as pessoas vêm assim. E quando se converte e entra para uma igreja, ela começa a ser moldada nos padrões morais e espirituais e, enfim, daquela determinada igreja que ela começa a pertencer, que está fazendo parte agora. Veja só, qual é o grande erro que nós cometemos nisso? E por que
nós vemos tantas pessoas passarem tanto tempo, tantos anos às vezes, dentro de uma igreja, carregando o rótulo de cristão, o rótulo de evangélico, e aprendendo tanta coisa, estudando tanta coisa, recebendo tanta ministração, tanta palavra, e ainda assim com tanta dificuldade em relação ao pecado. É porque quando as pessoas chegam a um determinado lugar, a uma determinada comunidade, as pessoas começam a trabalhar o comportamento das pessoas. Olha, isso aqui pode, isso aqui que você fazia não pode mais. Isso aqui, essa coisa que você vivia, não pode. Muitas vezes o não pode é até para aquilo que pode, não é? Às vezes começa, ó, isso aqui não pode, isso não pode, isso não pode, esse tipo de roupa você não pode, esse tipo de linguajar você não pode, esse tipo de comportamento você não pode, aquilo ali você não pode e tal coisa, e vão moldando o comportamento das pessoas. E as pessoas, obviamente, nós somos fruto do meio que nós vivemos. Nós vamos nos conformando ao meio que nós vivemos. Então as pessoas chegam e elas trocam sua maneira de vestir, elas trocam sua maneira de falar, elas trocam sua maneira de se comportar, elas trocam os círculos de amizade, enfim. E as pessoas acabam se moldando àquele ambiente que elas estão vivendo. E se comportando como tal, não é? As pessoas começam a se comportar como aquela comunidade que ela está associada. Só que, e aí que eu disse que nós cometemos o grande erro, porque nós transformamos o comportamento das pessoas sem focar naquilo que realmente é importante. Não que o comportamento não seja importante, mas nós invertemos as prioridades. As pessoas mudam de comportamento, mas elas não ainda mudaram de vida. Ok? E isso não funciona. E isso não funciona e nunca vai funcionar. Por quê? Porque o comportamento, ele precisa ser fruto ou resultado da vida que você vive. Você pode até, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você pode nadar por um tempo, né? Todo mundo pode aprender e pode nadar por um tempo. Mas um ser humano não pode nadar para sempre. Por quê? Porque esta não é a sua natureza. Ele pode nadar temporariamente, mas em algum momento a sua natureza vai obrigá-lo a sair da água e a voltar para a terra e a viver na terra, porque esta é a sua natureza. Assim funciona com todos os seres vivos, pois cada um vai viver de acordo com a sua natureza. Então qual é o grande problema? O problema é que nós impomos para as pessoas que elas vivam numa natureza espiritual sem que elas ainda estejam tendo a vida espiritual. E isso até funciona por um tempo. As pessoas ficam ali, fazem um esforço para não pecar, fazem um esforço para ter aquela vida, e elas se esforçam, trabalham para isso, mas em algum momento, como o exemplo que eu dei aqui do nadar, em algum momento esta pessoa ela vai voltar e vai ceder e vai voltar a viver aquele mesmo pecado. E por isso nós temos tantas pessoas por tanto tempo vivendo dentro das nossas igrejas que não conseguem superar nem vencer determinados pecados em sua vida. Por quê?
porque nós trabalhamos no comportamento das pessoas sem trabalhar na vida destas pessoas. Então, a vida, por isso, a palavra aqui, Gálatas 5, 25, a palavra aqui é: se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Andar no Espírito está ligado a comportamento, está ligado a procedimento. Andar no Espírito será uma consequência da vida que nós temos no Espírito. Se nós já recebemos a vida do Espírito, estamos vivendo nesta nova natureza, nesta nova criação de Deus, se já estamos vivendo a nova vida em Cristo, então andar no Espírito não será uma questão de esforço, será uma questão de natureza. Agradar a Deus não será uma questão de esforço. Eu vou fazer de tudo para agradar a Deus. Não, você vai agradar a Deus porque a sua natureza é espiritual. Você é nascido de novo. Você recebeu a vida de Cristo. E porque recebeu a vida de Cristo, obedecer a Deus será natural. Não é? Não vai ser uma questão de esforço humano, porque o esforço humano pode funcionar por um tempo, pode funcionar por alguns dias, pode funcionar até por alguns anos, mas o esforço comportamental sem a vida, sem a natureza espiritual, será em vão e chega muitas vezes a ser hipocrisia, porque as pessoas acabam se comportando de uma maneira na frente das pessoas, né, se comportando com a aparência espiritual quando está na igreja, quando está diante de pessoas, quando está diante dos seus líderes, quando está diante dos irmãos, mas quando ela se vê sozinha, livre em algum momento, ela volta à velha natureza, porque ela não tem a vida fluindo no seu interior. Viver no Espírito determinará que os nossos comportamentos serão de acordo com a nossa natureza. Eu citei aqui Romanos capítulo 7, e vou voltar para lá para a gente falar sobre isso. E a gente vê o apóstolo Paulo falando isso aqui, olha, Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, ele diz assim, ó, o que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, o pecado habita em mim. Por isso, o bem, o comportamento bom que eu quero ter, não consigo. Mas o meu comportamento mal, que eu não quero, eu faço, porque o pecado habita em mim. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E aí ele diz, pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, você vê uma pessoa que ainda o pecado habitava nela, né? Aqui é Paulo falando dele antes, quando ele estava debaixo da lei, não da graça, falando que ele, debaixo da lei, queria obedecer à lei, queria agradar a Deus, queria viver para Deus, mas não conseguia, porque o pecado habitava nele. Ele ainda estava na vida da natureza antiga, da natureza pecaminosa. E por isso aquilo que ele sabia que era certo, mas não conseguia fazer. E a outra coisa que ele sabia que era errado e ele sabia que não deveria fazer, mas fazia. Então ele se vê num dilema.
porque sabe o que é certo, sabe o que agrada a Deus, se esforça para fazê-lo, mas o pecado que habita nele não permite, quando vê, está cometendo o pecado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos viver a vida no Espírito, ou o Espírito de vida precisa habitar em nós, para que então esta vida do Espírito que habita em nós, ela possa fluir de dentro de nós para fora, e aí nossos procedimentos e nosso comportamento vai mudar. Nós vamos ver que vencer o pecado será uma questão de natureza e não uma questão de esforço. Todas as vezes que nós nos esforçamos para fazer algo, nós vemos que não funciona, não é? Obediência não é uma questão de esforço. Parece às vezes para nós que obediência é uma questão de esforço, mas não é. Se você prestar atenção na natureza humana, no corpo humano, a gente nem percebe, a gente faz tanta coisa que a gente nem percebe durante um dia inteiro. Por exemplo, nós temos movimentos no nosso corpo, como, vou dar um exemplo. Vou lá, pego um copo d'água, tomo um golinho de água, volto aqui e continuo falando com você. Quantas vezes durante o dia nós fazemos movimentos, nosso corpo faz movimentos que sequer a gente percebe que fez, não é? Como coçar a cabeça, como pegar um copo, como levar um garfo à mão, enfim. Às vezes nem percebemos que estamos fazendo, levar uma comida à boca, não percebemos que estamos fazendo. Porém, são membros do nosso corpo que estão obedecendo a um comando do cérebro. Então, quando eu pego um copo e tomo um gole de água involuntariamente, ou quando eu levo a comida à boca involuntariamente, eu não tenho que parar e pensar, bom, ou, por exemplo, andar. Eu não tenho que parar e pensar, bom, agora eu tenho que dar um passo. E para eu andar, eu preciso dar um passo após outro, um passo depois do outro. Eu não tenho que pensar e dizer, eu preciso me esforçar para dar um passo. E eu preciso me esforçar para dar o próximo passo. Os passos da minha caminhada são resultados de uma obediência a uma natureza. O meu cérebro já deu o comando, eu fiz involuntariamente, sequer percebi que estava fazendo. Espiritualmente é do mesmo jeito. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, Cristo é o cérebro da igreja. Obedecer a Cristo não é uma questão de agora eu tenho que raciocinar para obedecer a Cristo. É uma questão de natureza. Se você está conectado com a vida de Cristo, obediência serão comportamentos naturais. Não será uma questão de esforço, será como o corpo humano, quando ele obedece um comando do cérebro. Não é? Então, obediência é uma questão de natureza. Se temos a natureza do Espírito, nós andaremos no Espírito. Se temos a natureza do Filho de Deus, nós nos comportaremos como o Filho de Deus. Se nós estamos ligados e conectados à vida do Filho de Deus, à vida de Cristo Jesus, esta vida de Cristo Jesus estará fluindo para nós que somos os membros. E se nós somos os membros deste corpo, estes membros, se estão sadios, se estão saudáveis, se estão conectados, bem conectados com a cabeça que é Cristo,
eles vão fluir naturalmente. Então, vencer o pecado é uma questão de natureza, não é uma questão de esforço humano. Se fosse uma questão de esforço humano, nós anularíamos a graça, porque daí era só uma questão de se esforçar, obedecer e pronto, e agradar a Deus. Mas não, por toda a sequência da antiga aliança, as pessoas estavam tentando agradar a Deus, tentando obedecer a Deus, não conseguem. Então, obediência começa com uma natureza nova, que começa na graça, que começa na cruz de Cristo. Se você voltar para Gálatas 5, 24, o texto diz: os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, uma vez que a nossa carne, as nossas paixões e a nossa concupiscência está crucificada com Cristo, nós passamos a viver a vida do Espírito. E esta vida do Espírito fluindo em nós nos levará a um comportamento que agrada a Deus. O que está dando errado até hoje, desde que as pessoas estão fazendo isso, está dando errado e vai continuar dando errado, é que as pessoas estão tentando se transformar de fora para dentro. Primeiro querem mudar o comportamento e depois ter a vida de Deus, achando que mudar o comportamento faz com que ela tenha a vida de Deus. É como quando você vai batizar uma pessoa. Primeiro é assim que nós aprendemos, todos aprendemos, né? Você forçava as pessoas a mudar de comportamento. Perdão, irmãos. Forçava as pessoas a mudar de comportamento para que elas pudessem ser batizadas. E aí você batizava as pessoas e depois de um tempo elas voltavam para o mesmo comportamento, porque elas se esforçaram para mudar o comportamento, para passar pelo batismo. Agora, o batismo não é porque as pessoas mudaram de comportamento. Nós deveríamos batizar as pessoas porque elas têm a vida de Cristo, não porque elas mudaram de comportamento. Porque a mudança de comportamento pode ser o fruto de um esforço temporário, mas depois volta tudo outra vez. Então, na verdade, nós precisamos focar, a nossa ministração precisa ser focada na crucificação da carne, das suas paixões, das suas concupiscências, para vivermos a vida do Espírito. E a vida no Espírito transformará os nossos comportamentos. Não é transformar o nosso comportamento para agradar a Deus, é ter a vida de Deus para transformar nossos comportamentos. Isso significa primeiro viver no Espírito, depois andar no Espírito. Então eu espero que o Espírito de Deus possa fluir dentro de nós, para que nós possamos ter a nossa natureza mudada, e aí depois da nossa natureza mudada, nós possamos ter comportamentos mudados. O apóstolo Paulo, como eu disse, no capítulo 7, ele começa a falar que ele não consegue, né? Que ele não tem forças para vencer o comportamento errado. Mas quando ele entra no capítulo 8, ele começa a falar da vida no Espírito. Então, no capítulo 7 ele está falando que ele debaixo da lei não consegue. No capítulo 8 ele começa a falar da vida no Espírito. Aí ele diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Está vendo como que é a questão? Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, pendem para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E a inclinação
da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Poderia continuar aqui, que o capítulo é maravilhoso, né? Mas veja só, ele está dizendo que se você ainda vive na carne, a inclinação será para as coisas da carne. Se você vive no Espírito, a inclinação será para as coisas do Espírito. O capítulo 5 de Gálatas traz uma lista de situações que são obras da carne e traz uma lista no versículo 22, que é o fruto do Espírito. Quando você lê o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, parece que é difícil, não é? A gente olha e fala, meu, é difícil, dá para fazer isso? Dá para ter esse fruto? Será que dá para viver essas coisas, né? Onde Paulo começa a falar de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade e domínio próprio, fé, enfim, bondade e tal. Ele vai falando de uma série de coisas que parece que são difíceis de serem vividas. E são difíceis de serem vividas. E se a gente voltar um pouquinho para o versículo 19, 20 e 21, ele dá uma relação de coisas que são pecados e que às vezes fala, puxa, é difícil também não fazer essas coisas. E o fruto do Espírito é difícil quando você olha ele focado a partir do intelecto humano e da natureza humana. E aí você fala, é difícil praticar essas coisas. Mas quando nós voltamos para a natureza do Espírito, como disse Romanos 8, nós acabamos de ler, aqueles que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, a natureza vai determinar para onde você se inclina. Se a sua natureza é carnal, ela vai inclinar para as coisas da carne. Então, vai para a feitiçaria, para a prostituição, para a impureza, para a lascívia, para a idolatria, para a inimizade, ciúmes, ira, e toda essa lista aí. A natureza vai para isso. Agora, se a natureza é do Espírito, ela vem para o amor, para a paz, para a alegria, para a bondade, para a fidelidade, para a benignidade, para a mansidão, para o domínio próprio, ela vai se inclinar para isso. Então, cada natureza se inclina para aquilo que ela é. Então, a nossa vida será uma vida espiritual, nosso comportamento será um comportamento espiritual se a vida que nós vivemos for a vida do Espírito. Senão nós vamos viver sempre nesse dilema. Quero agradar a Deus, mas não consigo agradar a Deus. Quero fazer o correto, mas não consigo fazer o correto. Quero viver de uma maneira pura, mas não consigo ser puro. Porque você vai estar sempre lutando com uma natureza diferente. Então, meu querido irmão e irmã, você que está me ouvindo, a questão não é com que tipo de comportamento você tem, é que tipo de vida você vive. Se a vida que você está vivendo é a vida de Cristo, esta vida de Cristo vai te livrar da lei do pecado e da morte, como disse Romanos capítulo 8, versículo número 2. Ok? Então, meus amados, minha oração, meu desejo é que nós possamos permitir que esta vida do Espírito flua dentro de nós de tal forma que afete os nossos procedimentos e os nossos comportamentos. Bom, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade quando ela vê a facilidade de tocar em um dinheiro fácil, mas que não é dela, e elas têm dificuldade com isso. Sentem tentadas a pegar aquilo. Por quê? Porque a natureza ainda não está mudada. Quando você tem a natureza de Cristo, ninguém precisa dizer nada e você não precisa nem se esforçar para saber que aquilo ali não é seu e que não deve ser tocado. Entende como que funciona isso? Então nós não podemos querer mudar o comportamento das pessoas achando que isso vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a vida que nós temos no Espírito,
que vai nos levar a um comportamento no espírito. Você pode pegar uma pessoa ligada à prostituição, que vive naquela vida de prostituição. Você pega aquela pessoa, você troca o figurino dela, você pode mudar toda a maneira dela se vestir, dela, enfim. E você pode pegar ela, tirar ela de lá, levar ela para um outro lugar, e eu te garanto que se ela não tiver sua vida mudada, a sua natureza espiritual mudada, em pouco tempo ela estará de novo se prostituindo. Porque você trocou o figurino, o comportamento, mas não a natureza. A prostituição continuou dentro desta pessoa. Então, nós precisamos focar na vida do Espírito, naquilo que realmente importa e naquilo que vai afetar nosso comportamento de maneira natural e não por esforço humano, não é? Eu gosto sempre de dizer, e já falei sobre isso algumas vezes, que o fato do sacrifício ou da oferta de Caim não ter chamado a atenção de Deus, não foi porque ela era má. Ele pegou o melhor daquilo que ele tinha plantado, ele pegou o melhor daquilo que ele tinha feito, né? Colheu o melhor da sua plantação, fez uma oferta e levou a Deus. E Deus não atentou para isso, enquanto Abel pegou o primogênito dos seus animais, dos seus cordeiros, e sacrificou e ofereceu a Deus. E Deus recebeu. Onde é que está a questão aí? Por que Deus não atenta para a oferta de Caim e sim para a oferta de Abel? Porque a oferta de Caim, ela era o melhor do esforço das suas mãos. Daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele se esforçou, daquilo que ele plantou, daquilo que ele colheu e daquilo que ele ofereceu, daquilo que ele tinha feito. E enquanto o de Abel, não, o de Abel era o sacrifício do primogênito das suas ovelhas, ou seja, era a figura do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Deus recebe. Portanto, irmãos, todas as vezes que nós nos esforçarmos ao máximo para dar o nosso melhor a Deus, nós estaremos fracassando e falhando, porque Deus não está interessado no seu melhor. Deus está interessado no melhor dele em você. Ok? O melhor dele em você é o Espírito de vida de Cristo Jesus que foi colocado em nós através do Espírito Santo e na vida de todo aquele que crucificou a sua carne com Cristo Jesus e que agora tem a vida no Espírito. Então, nós precisamos mudar esse nosso vocabulário, né? Porque às vezes o nosso vocabulário é: eu vou dar o meu melhor a Deus. O nosso melhor a Deus é exatamente o que Caim fez. Deu o seu melhor para Deus e não chamou a atenção de Deus, porque o nosso melhor nunca vai chamar a atenção de Deus. Isaías, no capítulo 64, Isaías fala que as nossas justiças, todos os nossos atos de justiça não passam de trapo de imundície. Então não ofereça o seu melhor a Deus. Peça para Deus que coloque o melhor dele dentro de você, e o melhor de Deus dentro de você vai mudar a sua vida para sempre, impactar a sua vida de tal forma que você nunca mais vai ser o mesmo, ok? Nós não somos mais os mesmos porque nos esforçamos para ser melhores. Nós não somos mais os mesmos porque perdemos a nossa vida, a nossa natureza pecaminosa e recebemos a vida de Cristo. Como Paulo disse em Filipenses capítulo 3, ele perdeu tudo para encontrar ou para ganhar a Cristo. Que assim seja comigo e com você, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha abençoado sua vida e você possa ter entendido o que essa palavra significa para nós. Primeiro, vida, depois, comportamento. Amém? A vida, a natureza afetará de maneira drástica o nosso comportamento. Amém, amados? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que nós possamos viver a vida no Espírito e depois andar no Espírito. Glória ao nome de Jesus. Amém? Muito Pai bem. Santo, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos aqui um clamor, uma oração, pedindo, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos de graça, de misericórdia, que o seu favor seja, Senhor, sobre a vida de todas as pessoas neste momento, Pai. Que a tua graça, Senhor, alcance a vida de cada pessoa que foi citada aqui, seja, Senhor, na área física, emocional, espiritual, financeira, conjugal, seja qual for a área da vida que essas pessoas estejam necessitando. Estende as tuas mãos, meu Pai. Estende a tua mão cheia de graça, de misericórdia. Cura os enfermos, ó Deus. Arranca, Senhor, toda a opressão, todo o mal, todas as amarras satânicas, malignas, tem aprisionado a vida dessas pessoas. Arrebenta as algemas do inferno, Senhor. Libera, Senhor, e abre as portas, Senhor, para aqueles que estão desempregados, para os filhos do Senhor que precisam de uma intervenção, de um milagre, Senhor. Meu Deus, nós oramos agora, Pai, que o Senhor abra portas, que o Senhor, meu Deus, dê, Senhor, saídas para os teus filhos. Pai Santo, visita as empresas, visita a economia da nossa nação, estende as tuas mãos, Senhor, para que não hajam falências, para que tudo volte à normalidade. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga de volta, Senhor, a vida dos teus filhos, à normalidade, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que a tua graça, Senhor, os alcance os que estão enfermos nos hospitais, internados, nas UTIs, em estado grave, Senhor, pessoas que estão acometidas dos mais variados tipos de enfermidade. O Senhor os alcance, os abençoe e os visite, Senhor, com todas as sortes de bênçãos, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por toda a igreja de Cristo, por todo o corpo de Cristo na face da terra, que a mão poderosa do Senhor se estenda e abençoe, Senhor, todo o corpo de Cristo, os pastores, os missionários, as igrejas, os ministérios, de uma forma, Senhor, geral, que a mão do Senhor seja, Senhor, sobre a vida de todos, para a glória e louvor do teu santo nome, é o que te pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor, que assim seja, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Glória ao nome de Jesus, que Deus te abençoe muito você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, seus negócios. Deus estenda as suas mãos e te dê todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Lembrando, vamos viver a vida no Espírito e aí vamos andar no Espírito com certeza, de maneira muito mais natural. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Um bom final de semana aí e nos encontramos no domingo, então, às 18 horas. Deus abençoe, um beijo, fiquem com Jesus.